E aí? Vou colocar meu kippah também, hein? Tá bom, ótimo. Como é que você explicaria o que é a Cabala para as pessoas? Então, o que é a Cabala? Ela é uma forma de interpretação. Para a tradição judaica, a gente tem 4 formas de interpretação. Muito parecido a essa construção que eu faço no livro dos 4 mundos, né, que tem o físico, o emocional. Né? Então, a tradição judaica ela diz que tem o literal, que é o físico. Né? Você lê um texto, a interpretação do que está escrito, tem uma narrativa literal. Depois tem uma narrativa, digamos assim, metafórica, que é mais emocional, que você está lendo e você vai abrindo janelas de vários simbolismos que não estão escritos, não é literal, portanto, você já está entrando ali nas entrelinhas, na interpretação né, qual é o contexto que aquilo está sendo dito. Né? E depois tem uma terceira dimensão, que é uma dimensão alusiva, que não é mais simbólica, mas é alusiva. Então, eu estou lendo sobre alguma coisa, eu fico, digamos assim, mais num lugar mais não é só de uma metáfora de algo que está escrito, mas ele me abre para outros assuntos, ele me abre para outras situações. E uma quarta forma de interpretação, que era chamada de secreta, né, que era um lugar intuitivo, não está escrito, não é literal, não está simbolicamente ali representado, não está sendo, digamos, não há uma conexão com outros assuntos, é alguma coisa que você intui relacionado àquilo, mas não tem digamos, uma racionalidade explícita para você encontrar essa conexão. Então, assim, a Cabala ela nasce disso, do interesse dos rabinos de estudar a interpretação até esse último nível, que é um nível onde você, digamos assim, depura de um texto algo que, assim, literalmente não está escrito e não está nem assim apontado, mas que de alguma forma você consegue intuir daquele texto. Então, o que tem de ocultismo na Cabala? Não. Então, isso já é oculto. Quando você entende... Ocultismo, né? Ocultismo. Eu entendi, mas o ocultismo ele veio depois, num período posterior, que a Cabala era uma forma, como eu estou dizendo, uma forma de interpretação da tradição judaica muito antiga, que tem a ver com o interesse rabínico e dos sábios, até antes dos rabinos, de interpretação ligado ao texto da Torá, ao texto das Escrituras. No período medieval, sob a influência aí, sim, de uma carga muito de ocultismo, de magia e tudo mais, há um resgate dessa tradição de interpretação, porque se você parar para pensar, uma interpretação que consegue depurar ou tirar de um texto algo que não está escrito nele, é como tirar um coelho de uma cartola. Né? É um hocus pocus. Né? E quando você vê isso, um sábio, quando você vê uma situação, uma resolução de problema, você tem um sábio, você procura um sábio e você não está achando saída nenhuma. Mas o que faz um sábio? Ele consegue ir para um outro lugar, porque você mapeou todas as saídas racionais. Ele vai fazer o uso de uma outra, digamos assim, um outro equipamento, um outro recurso, né? Que para você vai parecer uma mágica. Você vai dizer assim, pô, o cara fez uma mágica, o cara não tinha como conseguir aquilo, ele conseguiu. Então, um pouco da capacidade interpretativa está nesse lugar que parece mágico. Né? Então, assim, em momentos onde havia uma influência muito grande desse desejo, um mundo que queria encontrar o caminho para transformar coisas em ouro, né? Um mundo que tinha esse sonho, assim, quase que redenção, né? A ciência não existia,
e as pessoas tinham um sonho, né? Talvez até mesmo de alguma forma intuitivo, de que o ser humano tinha a capacidade de achar um atalho para alguma coisa que era mágica. Nós achamos, realmente achamos. Quando eu pego hoje um aparelho, se eu levasse um aparelho, esse meu aparelho né, de celular para 1000 anos atrás, nesse período de ocultismo, e eu mostrasse os recursos que tem esse meu telefone, eles iam dizer, a gente estava certo. Eles iam fazer mágicas, vão chegar a fazer mágicas. Só que não, você não precisa... no fundo, existe algo oculto entre um sujeito que vive há 1000 anos e um sujeito que tem um telefone, um celular hoje. Existe alguma coisa muito impressionante, tá? Que foi a capacidade do ser humano de ler as entrelinhas, de compreender sistemas que não eram compreendidos há 1000 anos atrás, e hoje, de posse desses sistemas, interpretando esses sistemas da natureza, da vida e tudo mais, a gente faz mágica aos olhos de quem vivia 1000 anos atrás. Então, voltei e digo, eu vou escrever uma série de 7 livros que são uma tentativa de mostrar sistemicamente o que era a Cabala. Por que sistemicamente? Porque eu vou usar um sistema que a tradição cabalística tinha, que eram de 7, a gente chama de 7 sefirot, que são 7 pontos cardeais aqui da existência, que descrevem o mundo, e que eu vou tratar por temas, e vou tratar todos esses temas, digamos assim, fazendo uma tomografia deles, tirando uma foto na dimensão física, emocional, intelectual, espiritual. E comecei a escrever esses livros. As 7 temáticas são, e elas acompanham, obviamente, essas sefirot da estrutura da Cabala. Um que seria Din, que era sobre risco, julgamento, severidade, mas eu tratei pelo tema do risco, porque o risco ele é muito claro. Você corre e vai pagar o custo, né? Não tem nenhuma chesed, não tem uma compaixão. Risco é risco, né? Então, o primeiro livro foi sobre risco, né? Os outros livros, eu não estou escrevendo em ordem, estou escrevendo por ordem de interesse meu. Então, o primeiro livro se chama Cabala e a Arte de Manutenção da Carroça, que é sobre risco. Eu usei a carroça como uma metáfora do negócio, do empreendimento, né? Que é sobre risco. Depois, o segundo livro foi sobre esse que você leu, que era sobre cura, que tem a ver com na Sefirá de Netzach, que é a Sefirá que tem a ver com isso, que é de vitória, de conquista, de conseguir se curar, né? Que essa grande batalha da sobrevivência está com saúde. Eu tratei ali e tratei nos 4 mundos, né? Das 4 dimensões. Depois fiz o livro da Alegria, que foi o último que foi publicado, que representa Tiferet, tá? E ficou como Alegria. Terminei agora o que é a Yesod, que é sobre sexo, que se chama Cabala e a Arte de Apropriação do Sexo. E tem mais 3 temáticas, que são o poder, que seria Malchut, o último deles, o ritmo, que é Hod, e o afeto, que é a Chesed. Então, assim, eu estou escrevendo 7 livros que são uma plataforma sistêmica, e essas temáticas são um sistema, e cada uma delas é tratado sistemicamente dentro do seu assunto. Só por curiosidade, um parênteses, o sexo, ele transita por onde na Cabala? Yesod, que quer dizer fundamento. O sexo é um fundamento. Eu mais ou menos trabalho que essa coluna central, ela é o poder, o sexo e a alegria. Eles são as disposições digamos assim, existenciais de uma pessoa, tá? São as 3 coisas que me fazem me sentir: poder, sexo e alegria.
são a coluna central desse sistema. As outras duas colunas, elas são, digamos assim, relacionais com o mundo. Essas três, elas não são... Essa coluna central, ela não é relacional. Ela é de mim comigo mesmo. Exercer a minha ambição, a minha potência, experimentar a minha sexualidade e viver a minha alegria são disposições da minha existência. São de mim para mim mesmo. As áreas laterais desse sistema, uma é estrutural, né, nessa árvore da vida, essa que é relacional, agora ela é, digamos, ela tem duas estruturas. Uma estrutura energética, que para uma árvore seria a seiva e as folhas, que colhem energia, né, solar. E você tem as estruturais, que são o caule, os ramos, né, as ramificações. Na central, você tem a raiz, o sexo é a flor e a alegria é o fruto. Então, na verdade, você tem um sistema de uma árvore. Como funciona uma árvore? Ela tem a vida dela passa por esse eixo central, onde ela tem a raiz, essa raiz está ligada a essa existência e procriação. Essa energia passa por esse lugar erótico, que é da potência, da força que vem da raiz, que passa pela sexualidade, que é a capacidade de se projetar, digamos, existencialmente sobre o mundo, e frutificar, que é, digamos assim, o ápice, o clímax da sua existência, é onde a sua vida se vivifica, né? A gente é parte de um processo onde o fato de frutificar é a própria razão de você existir. Ninguém quer você para outra coisa a não ser isso. Apesar da gente não gostar muito culturalmente de ser definido dessa maneira, mas biologicamente é o que nós somos. Né? Então, fechando parênteses, você falou de, quer dizer assim, intuitivamente você mencionou a cura e a alegria, né, como digamos assim, os temas dominantes, né? Você poderia dar algumas palavras sobre esses dois temas, sobre cura e alegria? Sim, eu acho que em relação à cura, o que eu tentei fazer na relação com a cura? Eu não sei, não sou médico, eu não tenho conhecimentos, digamos assim, médicos para oferecer nenhum conselho sobre nem fármacos, nem recursos de cura. Uhum. O que eu tentei fazer? Eu tentei mostrar nesse livro que a cura ela tem várias dimensões. Tá? Como tratar a cura, não tratar no sentido de aprender a curar, mas tratar sabendo do que você está falando. Tá? Então, assim, o que você está atendendo? Você está atendendo a dor, que é uma coisa física, né? Que é a sua sobrevivência, né? No sentido físico mesmo, tá? Ou você está atendendo uma cura que tem uma dimensão emocional. Eu acho que apareceu isso tudo nessa pandemia. A gente tem um medo de ficar doente, de acabar num respirador, né? Todas essas fantasias, não é fantasias, são realidades, mas tudo isso que para nós virou, digamos assim, um grande pesadelo, né? De medo, de tentar evitar isso para nossas vidas, mas vem também um sofrimento, que é um sofrimento, né? Você vê que boa parte da conversa que a sociedade teve era, né? Você vê as pessoas que tentaram levar isso de maneira menos cuidadosa, em algum momento elas vinham com um discurso que era um discurso de gente, estão sofrendo além do que é necessário. Tá? Existe um problema médico. Como é que você vai lidar com essa ameaça se você ficar reproduzindo essa ameaça de uma maneira turbinada? Você vai exacerbar essa pandemia. E existe essa questão. Né? Aonde que você age com responsabilidade, com precaução,
e onde que você ativa o medo, né? E o medo, ele ativa o sofrimento. Então, assim, tem perdas nessa pandemia que não foram de doença física, são de doença emocional. Elas têm que ser computadas nesse processo. E você não pode se entregar por, digamos assim, por cuidado só da dimensão física, você ficar desleixado com o impacto que que emocionalmente o sofrimento tem nessa questão da pandemia. Você Da consegue mesma maneira, nomear essa dor emocional? sim, ela é o medo, ela é, para algumas pessoas, ela se transforma numa patologia, ela se transforma, né, num trauma em relação a viver, a se aproximar do outro, né, as pessoas vivem isso, né, algumas pessoas já estavam predispostas a essas, né, já estavam ali meio que apontadas para esse tipo de patologia, mas essa patologia ela avançou muito, né? Então ela teve impactos nos casamentos, ela teve impacto em lugares muito horrorosos, como o abuso, né, 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 situações de violência né, em casa e tudo mais. Isso são produtos da doença na dimensão emocional. Uhum. E você tem e você tem o que eu chamo nesse livro aí na área de cura também, que eu acho que teve um impacto muito grande, é esse que na dimensão intelectual eu falo muito da questão da solidão, né? Porque uma das coisas que para a tradição judaica era muito evidente como tratamento era cuidar para que a pessoa enferma, né, que ela não ficasse excluída, que ela não fosse segregada. Ela já tem um sentimento muito ruim de estar ali sendo, né, estar vivendo alguma coisa fora da normalidade, mas as pessoas, às vezes, ou porque ela tem um aspecto, né, que já não é de saudável, né, tem situações mais graves onde isso é aparente, né, ou ela está acamada, ou ela está limitada e tudo mais, e eu chamo isso de um lugar que é a solidão, ou esse lugar em que você está sofrendo intelectualmente pela doença. Não é mais só emocional, é uma sensação intelectual de você estar fora ali do mundo, fora das coisas, e por isso a visita ao doente, a tentativa de você conectar com a pessoa tem um valor terapêutico, intelectual, né? Eu faço essa distinção, não é emocional. Emocional é muito mais o carinho, é esse lugar, né, de você contar com a pessoa. Mas um lugar intelectual é você não estar distanciado da sociedade, distanciado da vida, que muitas vezes é uma forma muito pesada e difícil de estar doente. É um estar doente na dimensão intelectual. E tem a última, que é aquela de desespero, que é exatamente esse, que é um lugar onde você isso impacta de tal maneira a tua vida que o desespero é a perda de esperança, é a perda do gosto pelas coisas. Então é uma coisa assim, é um nível da doença que precisa de tratamento gravíssima, assim, né? Porque você perde o elan pela vida, você perde, né, essa coisa fundamental que faz valer a pena estar vivo. Né? E a volta por cima? A alegria, eu acho que está muito presente nisso. Eu achei que o livro da alegria, porque o da cura ele é meio, quase que é muito óbvio, mas eu achei o livro da alegria, assim, para mim, foi uma sensação de sincronicidade muito grande. Porque no livro da alegria, basicamente o que eu vou tentar explicar é que a alegria ela não tem nada a ver com estar feliz. Você pode estar alegre
feliz ou infeliz. Tá? A alegria ela não tem nada a ver com o mundo externo. Esse é um dos grandes problemas que o ser humano, de uma má formação do ser humano. O ser humano nasce alegre e a grande questão do ser humano é preservar a sua alegria, que vai sendo minado pelas situações de infelicidades que você vai tendo pela vida. Então, você acha que para ser alegre você tem que estar dispondo de muitas felicidades. Né? Tanto que as pessoas vivem buscando a tal felicidade. Né? Mas a felicidade ela não tem nada a ver com a alegria, porque a alegria ela não é perturbada pela felicidade e nem pela infelicidade. Se você olhar uma criança pequena, tá? Quando ela está chorando, aquele choro que você às vezes não consegue nem mais reproduzir, que é aquele choro de fome, ou aquele choro de que eu quero muito e estou frustrado. Tá? Esse é um choro plenamente alegre. Em nenhum momento ele se afastou da alegria, porque a alegria é uma disposição aos sentimentos. Uma pessoa alegre ela está aberta aos sentimentos. Qualquer sentimento. Então, se eu estou chateado e com fome, e eu reajo, eu acolho esse sentimento que eu estou tendo e vivo ele profundamente, eu estou, por definição, alegre. Bom de ouvir. Bom de te ouvir. Quando você vai num enterro e tem uma pessoa... Você quer ver quem é a pessoa mais alegre do enterro? É a pessoa que está mais chorando. Tem uma ideia central na Alma Imoral, que é a tradição e a transgressão andando juntas, né? Eu acho que seria um pouco essa a ideia central, né, do livro, né? Eu te pergunto, o que seria a alma imoral nos tempos de hoje? Quem são os transgressores? São perguntas que eu tenho. Quem são os transgressores e em que medida a tradição está deixando a transgressão acontecer? São duas perguntas. E eu acho assim que a primeira, os transgressores são pessoas que estão, digamos assim, são pessoas que estão num lugar, é um lugar da vida mesmo, é um lugar de experimentação da vida, em que a vida nunca fica num lugar já determinado. A vida é uma experiência. Né? Então a gente vem, e você, muitas vezes, a tradição, ela quer te dizer assim, está tudo organizado, já fizemos tudo, já várias gerações já viveram, não tem nada de novo debaixo do céu, você cresce, você casa, você não casa, você, né, se define sexualmente, vive a sua vida, envelhece e morre. A gente já conhece o roteiro. Tá? Então, assim, em algum lugar, tem essa fala que é muito interessante, porque ela é uma fala da sabedoria, ela é uma fala desse lugar que já leu o livro da vida muitas vezes. Tá? Eu, às vezes, tenho 30 anos, eu li 3 capítulos do livro, e eu tenho que tirar conclusões sobre esse livro. Se você me pedir para falar com 30 anos sobre a vida, você vai ouvir uma pessoa que leu 3 capítulos do livro, não leu o livro inteiro e está emitindo opiniões sobre o que é o livro. Tá? Agora, você pegou alguém que leu o livro centenas de vezes e que, de alguma maneira, é a representação da tradição, você vai ouvir uma fala sobre o livro. Tá? Então, isso é a tradição, e ela tem a sua função. Ela é muito importante por isso, porque ela declara algo muito interessante, que é um conhecimento, tá? Um conhecimento sobre isso que é tão misterioso para quem está... A gente chega aqui no mundo e não vem junto com uma bula né, com as descrições do jogo. Tá? Então, para isso serve a tradição. Ela é uma bula, tá? Ela é uma descrição do jogo de quem já leu esse livro muitas vezes. Ao mesmo tempo, a vida não é isso. A vida é uma experimentação, porque a vida está sendo vivida.
ela não é uma repetição. Apesar de que há um processo repetitivo, é claro que uma geração é igual à outra. E será assim por 30 gerações, por 40 gerações, muito semelhante. Mas nesse processo existe alguma coisa evolutiva. Então, assim, é imperceptível, como o crescimento de uma árvore é imperceptível para mim, mas a vida ela está sendo experimentada, ela não é conhecida. Quem leu o livro todas essas vezes sabe algumas estruturas desse jogo, mas tem algo que está sendo jogado no momento. Essa é a dimensão evolutiva e transgressora do viver. Mas você consegue nomear iniciativas, instituições, pessoas, situações Tudo que estão consigo. acontecendo? Quer ver hoje é uma fronteira, mas não é de hoje essa fronteira. Essa fronteira sempre existiu. Gênero. Gênero é uma fronteira impressionante da evolução. Por quê? Porque a própria história de Adão e Eva, ela começa com uma questão de gênero. Nesse livro sobre sexo é exatamente o que eu vou abordar. Né? Porque essa construção que vai ser a família, porque é muito curioso, o ser humano ele não começa a transgredir, o ato inicial de transgressão do ser humano não acontece com um indivíduo. Ele acontece quando há uma paridade, que é o caso aqui de Adão e Eva. Adão e Eva eles são sócios nesse processo transgressor que vai acontecer. Eles são sócios numa visão que lá atrás, o texto bíblico é muito genial por isso, ele identifica que uma das maiores revoluções evolutivas do ser humano foi, na época, como é que eu vou dizer assim, uma evolução de gênero. Porque o que o ser humano inventou? Nós não inventamos gênero masculino e feminino. Né? Isso é uma coisa da natureza. Mas nós inventamos uma coisa que chama marido e esposa, ou esposa e esposo. Tá? Nós inventamos essa construção de uma identidade. Tá? E isso foi uma alavanca evolutiva enorme para o ser humano. Então, é muito curioso que hoje, sei lá, cinco milênios depois, tá? Se a gente usar essas cronologias bíblicas, né? 5.000 anos à frente, nós estamos de novo indo buscar na dimensão do gênero um impulsionamento evolutivo para o ser humano. Porque é muito interessante quando o ser humano diz que o fato de que eu tenho uma genitália e ela não é determinadora da minha identidade de gênero, eu estou apostando num lugar absurdamente transgressor. Por transgressor, eu estou exatamente dizendo isso. É um lugar que o ser humano experimenta a sua identidade cada vez mais longe da natureza original do ser humano. Então, assim, a natureza diz assim, como a tradição, a sua própria, seu filho vai ser igual a você, vai ter as mesmas questões e vai ter que resolver as coisas igual a você. Seu neto, idem, idem. Seu bisneto, também. Não está errado. É uma das forças da vida. É a força que quer ensinar, que quer passar adiante o que foi acumulado de conhecimento da vida. Existe uma outra força que diz, sim, isso é muito importante, eu tenho que integrar isso a um outro movimento onde eu vou dizer, eu vou me afastar de tudo isso. Eu vou me afastar da família, eu vou me afastar da natureza, eu vou me afastar do que todo mundo é o senso comum, eu vou me afastar como um processo de vida, transgressor, afastar-se disso tudo é transgressor, mas é fundamental à vida. Tem o mesmo valor que a tradição. Mas o movimento da Contra-Reforma está meio forte, né? Mas esse movimento, ele Tem é um embate. negacionismo,
Negacionismo. Sim, mas assim, o que eu vou te dizer? Se isso durar 200 anos, 500 anos, a inteligência ela se impõe. Tá? Que a gente tem momentos de retrocesso. Para mim e para você, é horrível que a gente pense em 30, 40, 50, 100 anos de ter que viver com as coisas assim. É um reequilíbrio das coisas, porque o mundo fez um movimento transgressor muito grande. Né? O mundo, basicamente, começou a botar todas as fichas no movimento transgressor e deu muita força para o aspecto conservador. O aspecto conservador ele tem uma fala muito importante, porque no meio desse desejo transgressor que o mundo ganhou no século XX, na virada do século XX, mas depois turbinado nos anos 60, o que você quiser, né? Nesse processo o mundo se desequilibra. Então, assim, você tem uma fala conservadora que ela tem uma importância para o mundo. Claro que, junto com ela, vem todas as patologias, assim como as patologias do transgressor, da liberdade, elas aparecem transgressores de toda a ordem, né? Maluquices, pessoas que começam a jogar de uma maneira que não é mais construtiva. Né? E você tem todas as patologias que vêm com o lado conservador também, que ganham força junto com esse movimento. Mas assim, esse movimento, e a gente pode ter a grande surpresa daqui a 2 semanas, tá? de que as coisas viram. Tá? Porque a inteligência, essa inteligência que questiona, essa inteligência entre aspas, que questiona a ciência, ela tem os seus dias contados. Ela pode ter um valor político hoje, né? Assim como o desequilíbrio da desinformação está... Os níveis de desinformação de hoje são insuportavelmente maiores do que o nível de desinformação de algum tempo atrás. Tá? Apesar de que as pessoas têm mais acesso à informação e tudo mais. Ao mesmo tempo, isso está com os dias contados. Esse desequilíbrio ele não se sustenta, porque ele não é inteligente. Tem algum momento que essa desinformação ela se desconstrói. Tá? Você vai ter os abusadores, você vai ter os bolsões daqueles que vão corruptamente usar isso. Mas a civilização não vai para esse lugar. Imaginar que o ser humano vai para as trevas é absurdo. As trevas são uma ameaça constante. Né? Como você pode ser assaltado no meio da Suíça. Tá? Pode acontecer isso em qualquer lugar do mundo. Tá? Mas não é esse o lugar para onde a gente vai. Teve uma entrevista recente que você falou que o ser humano de hoje ele é carente de significados e de sentidos. Totalmente. É por isso que, em algum momento, o nosso desequilíbrio hoje ele é um desequilíbrio... a gente perdeu uma das coisas que era mais estruturadoras para o ser humano, que era o senso comunitário. A gente substituiu o senso comunitário pela individualidade. A gente, digamos assim, somos consumidores ávidos, né, da privacidade, da capacidade de fazer as coisas do jeito que eu quero, da minha maneira. Né? Isso para nós é um valor que é parte dos desequilíbrios dos anos alegres, livres. Né? Esse mundo onde a gente pode não ter filho, onde a gente pode ter liberdade. Vou ver o que eu vou fazer com a minha vida, eu quero ter minha vida, eu quero ser livre, quero fazer o que eu quero, não sei o que lá. Que é uma grandeza e que trouxe coisas importantes para o mundo, é parte do desequilíbrio do mundo. Tá? Você não vai ter nenhuma estrutura. O que é engraçado? Engraçado para não chorar. É que a China que está hoje mais habilitada à sobrevivência do que os lugares livres. Eu estou falando isso porque a gente está tendo uma situação gravíssima
que está impactando não só a saúde, mas a saúde econômica de países muito estruturados, né? Estados Unidos, Europa, né? E o que você está vendo é uma coisa muito impressionante. Há mecanismos, a gente pode dizer que isso é a falta de liberdade, que é muito mais fácil um Estado autoritário. Você pode dizer o que você quiser, pelos seus valores. A verdade é que você está tendo um tipo de resultado, supondo que também não haja nenhum tipo de informação corrompida aqui, mas me parece que, em termos grosseiros, não está havendo. Tá? Sim, houve mecanismos conservadores, controladores, menos individualistas, que se mostraram bastante mais eficazes para a sobrevivência, tanto física quanto econômica, por um país que não era de ponta do ponto de vista da inteligência do século XX ou dos anos 60 do século XX. Ou dos Então, direitos humanos até, né? Dos direitos humanos, da privacidade, de várias coisas que para nós são conquistas inalienáveis. Tá? Mas existe um jogo aqui. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque você trouxe a questão do significado. Uma das coisas que você tem que abrir mão, quando você fala do indivíduo, você vai ter que abrir mão de significado. Porque não há sentido e significado ao indivíduo. Não existe. É uma má notícia. Tá? Claro, a nossa cultura vai tentar produzir isso de forma, com seus artifícios e de forma artificial. Tá? Mas a verdade da verdade é que o grande programa para a vida, quando eu digo grande programa, assim, o que há de mais interessante a fazer nesse mundo, sabe? Eu não diria isso num lugar que não fosse nesse lugar filosófico, né? É procriar. Você está falando de sentido na vida, né? Aquela árvore. O que é bom na árvore? É a raiz, é ganhar força, é crescer, é florescer na sua puberdade potencial sexual e frutificar. É isso que temos para fazer aqui. Todo o outro cardápio é uma artificialidade criada por uma cultura moderna, que ela é interessante, ela é evolutiva, ela é transgressora, mas ela, se você se afastar transgressivamente rápido demais do seu território, Entendi. você vai ficar com certas dificuldades estruturais do sentido existencial da sua pessoa. Entendi. Isso tem que ser feito num ritmo que é determinado pela vida, não tanto. E você pode ter uma participação nisso. Eu não quero deixar nesse lugar tão só da natureza. O ser humano é parte da natureza sendo transgressor. Mas você é um jogo, é um jogo. Por isso que a alma imoral, ela não é um ela é elogio. moral e imoral, né? Ela é moral e imoral, né? Ela não é um elogio à transgressão. Ela coloca a importância da transgressão no diálogo com a tradição. Certo. São duas forças fundamentais na vida. Interessante. Em diálogo. Não é uma melhor que a outra. Politicamente, como é que você se define? Eu tenho um livro que é essa minha definição, que chama Alma e Política, tá? Em que eu basicamente falo isso. Eu sou, obviamente, uma pessoa no mundo dos rótulos. Tá? Eu sou uma pessoa liberal, eu sou uma pessoa de esquerda. Tá? No sentido, não sou esquerda no sentido militante de esquerda, mas qualquer pessoa que... Esse livro, Alma e Política, eu basicamente digo que isso é uma grande herança do mundo dos macacos. Tá? Nós temos nesse lugar mais reativo, que é quando eu vou para as redes sociais. Se você parar para pensar, toda vez que você entrar na rede social, eu não estou falando nos seus e-mails pessoais, eu estou falando quando você entrar num grupo, algum tipo de grupo de rede social, você provavelmente vai ficar muito amacacado. É uma reação natural. O que quer dizer amacacado? Você vai buscar
a sua tribo, o seu grupo, versus o grupo que você não pertence. Os macacos são profundamente marcados por essa construção. Tá? É uma construção de quem pertence ao meu time e quem não pertence ao meu time. Então, aquela piada judaica, do cara sozinho na ilha, encontra o náufrago na ilha, e tem duas sinagogas, a que eu vou e a que eu não vou, né? Ela é uma representação muito linda do lugar das emoções humanas, que são macacais, que são símias, né? Que pertencem a esse lugar das reações emotivas. Que é daí que a gente vem. Né? A gente, obviamente, interage intelectualmente com esses sentimentos, mas esses sentimentos vêm desse planeta, né? Dos macacos. Então, assim, isso é uma coisa que a tradição judaica... Eu escrevi esse livro, Alma e Política, porque a tradição judaica diz o seguinte: você, a partir dos 6 anos de idade, que é quando você fez sua primeira varredura sobre o que é viver, ou você virou leniente, a sua alma virou leniente, ou ela virou rigorosa. Não existe outra determinação. Existem pessoas que são, a partir dos 6 anos, de esquerda, eu estou aqui brincando, tá? São republicanos. Tá? A partir dos 6 anos, você tem republicanos e democratas. Você tem mortadelas e coxinhas. Tá? E a pessoa nunca mais vai deixar de ter essa alma. Ela pode fazer uma escolha de virar, uma pessoa pode fazer uma conversão, né, por razões aí várias da vida. Mas a alma dela é estruturada, porque é quase que uma coisa da mente humana. A mente humana é um diálogo entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Tá? Só que a escolha política que a gente faz para a vida é quando você, pelas experiências que você teve até os 6 anos de idade, quando você determina que seu melhor parceiro na vida, ou ele é do hemisfério esquerdo, ou ele é do hemisfério direito. Eles vão conversar para sempre, como todo ser humano. Mas um vai ter supremacia e veto e voto final, determinando se você é uma alma republicana ou democrata, ou mortadela ou coxinha. Tá? A coisa de misturar religião com governo, como é que você vê isso? Obviamente do ponto de vista da gestão, é uma coisa inaceitável. São duas instituições de poder, tá, de acesso às pessoas, que, se elas forem duplicadas ou multiplicadas, elas funcionam tanto para o lado da religião quanto para o lado da política de forma desleal. Elas usam duas plataformas de poder. Pode fazer isso? Pode. Não, do ponto de vista assim, é uma gestão inteligente da sociedade? Não, não é. É uma forma de autoritarismo, de opressão, quando você tem empresas que ocupam o mercado e não deixam haver um fluxo correto das forças e tudo mais, elas são prejudiciais. Tá? Então, você tem sociedades que são anticartéis. Tá? A política e a religião é um cartel. O que você acha que vai ter algum novo normal? Assim, quando você olha para 100 anos atrás e você vê as fotos lá de 1914, sei lá quando era 15, 16, sei lá quando foi a epidemia da febre espanhola, e você vê as pessoas todas com as máscaras, e você vê as pessoas com um lugar muito semelhante a esse que a gente está vivendo,
você se dá conta de que eu nasci, eu nem lembrava que existia isso, eu não sabia nem o que era isso, e nem lembrava dessas máscaras, nada disso estava na minha existência. Então, assim, tem uma parte de tudo isso que vai embora. Isso é um episódio da vida, sabe? Quem viveu estará marcado, quem Deus o livre foi para um respirador vai ficar muito mexido com tudo isso, daquela lá. A vida vai caminhar para um normal que é alienante. Né? Que ele é o normal normalmente é alienante. Se você pegar uma pessoa que fica doente, né? Na hora que ela está no sufoco, que ela está no hospital, que ela está se tratando, ela te diz, não, a vida mudou, eu mudei, não, nada será igual. Ela fica curada, ela volta para quase que basicamente o mesmo normal. Então, assim, eu acho que muitas coisas voltarão a um lugar. O que eu acho que está acontecendo que é curioso é que nós estamos, diferente de em 1900 e pouquinho, nós estamos sendo atropelados por uma revolução que não tem nada a ver com a pandemia, né? Que é mais grave até do que a pandemia. Que revolução é essa? A gente tem que mudar de curso nos próximos 10, 15 anos, não é mais em 20, 30. A gente tem que mudar de curso em 10, 15, talvez 20 anos, para você não ter eventos catastróficos, né, planetários, como a gente nunca experimentou. Né? São decisões que impactam a nossa vida profundamente. Se você me perguntar de vai voltar a voar de avião, como a gente voava, pela pandemia, sim. Assim que acabar a pandemia, vai todo mundo comprar uma passagem e vai querer fazer a mesma coisa. A pergunta é se o mundo que a gente vai desembocar daqui a um ano, ou daqui a 2 anos, que é o fim da pandemia, se ele permite aquele tipo de voo que a gente fazia antes. Se o fato que a gente está se comunicando hoje aqui, não por pandemia, mas porque as instituições, os governos, vão ter que dizer, não, você não pode voar tanto. Uhum. Mas como que você faz isso numa sociedade capitalista como a nossa? Então, assim, tem revoluções por acontecer muito grandes, muito graves. E eu digo uma coisa assim, eu sei que o mundo eu não quero ser ingênuo, eu sei que o mundo ele é capaz de reeleger o Trump. Mas o Trump não é uma coisa inteligente. Então, assim, se a gente tiver mais 4 anos de Trump, vai ser muito problemático para o mundo, em vários sentidos. Não é nem o conservador, porque esse eu não sei determinar, esses balanceamentos aí, eles são mais complexos. Mas o negacionismo, né, a questão climática, a certas coisas, enquanto os países estão ardendo em fogo. Eu sei que tem discursos e discursos, mas tem uma realidade. Tá? Você então, acha assim, que o Bolsonaro também entra nesse... o Bolsonaro é um bolsão, é uma bolha. Bolsonaro não existe do ponto de vista da inteligência do país. O que eu quero dizer com isso? O Bolsonaro, as medidas econômicas do Bolsonaro, que elas são, sei lá, elas são meio que iguais ao do Lula e meio que esse prosseguimento do Fernando Henrique, isso não é uma determinação. O personagem Bolsonaro, que é esse personagem de uma ignorância, né, que representa, digamos assim, uma ignorância. Por que é ignorante no Bolsonaro? Não é o olhar que ele tem conservador, é o olhar anti-ciência, é ignorante. Um lugar que privilegia a religião num lugar, digamos assim, de gestão, nos lugares onde você precisa. Quando eu digo religião, não é só o religioso. Colocar uma pessoa do exército para fazer a gestão de alguma coisa que precisaria, talvez, uma especificidade, digamos assim, uma expertise que fosse técnica, que foge especificamente a esse grupo que é do Exército. O Exército até tem certas qualidades técnicas, tá?
Mas quando você privilegia o exército porque é uma instituição, isso para mim é igual religião. Tanto faz se você põe o pastor ou se você põe o sargento. Tá? Se eles não vieram por meritocracia técnica nos lugares chaves que demandam técnica, né, isso é uma ignorância do uso de ideologia, sei lá o que é isso. Né? Isso é uma forma de ignorância. Então, assim, isso é alguma coisa que vai ser varrido pelo tempo. Vai ser varrido pelo tempo. Isso não se sustenta. O não inteligente, ele não se sustenta. É verdade que muitas vezes o que a gente chama, o que acompanha, digamos, uma cultura mais liberal, também às vezes não é tão inteligente. E é por isso que a gente fica chocado que certas propostas liberais são erodidas pelo tempo, porque elas se mostram também não inteligentes. Vamos considerar que a gente está hoje nesse lugar tão difícil, que é o lugar de entender como é que você tem um país que é líder do mundo hoje, líder, estou falando especificamente nessa questão de gestão de uma crise, e que é um país que não acompanha o que nós chamaríamos até 3, 5 anos atrás, os países desenvolvidos, os países topo da evolução humana. Nós temos hoje uma grande pergunta sobre essa questão evolutiva. E essa questão evolutiva ela tem isso. Se você ficar muito alegrinho demais, se você ficar muito, se afastar demais num plano intelectual, das ideias, se afastar da realidade, você vai tomar um caldo da vida. A vida não vai aceitar esse lugar politicamente idealizado, corretamente idealizado, se ele não se sustenta diante das pressões da realidade da vida que estão ali o tempo todo checando as suas propostas assim, de gestão de vida. Olha, muito interessante conhecer a tua visão de mundo, muito interessante mesmo, e poder compartilhar com as pessoas. Eu te diria que para uma primeira conversa, eu Tá acho que bom. tá bem legal, mas para encerrar, e talvez eu use isso até no início do vídeo, eu ia te pedir uma ou duas coisas, né? Se tem alguma berahá ou alguma tefilá a ser feita para a gente colocar para o mundo, ou se você gostaria de contar alguma história ilustrativa, assim, de conforto espiritual para as pessoas. Eu acho que assim, eu acho que as pessoas, o que é mais importante para a gente quando a gente vive um momento desses assim, que é um momento de escuridão, tá? Porque baixou uma nuvem preta no mundo, uma nuvem escura de tempestade, a gente ficou num lugar assim vulnerável. Eu acho assim que é muito importante a gente não perder a esperança, assim, sabe? Quando eu falo esperança, assim, para mim eu acho que essa coisa da alegria, né? Ela é isso que a gente perde com o crescimento, assim, quando a gente não é mais criança, que a criança ela acorda de manhã e o dia começa no zero, né? Esse zerar é uma coisa que é fundamental à vida, sabe? Se a gente começa, então, em tempos de tempestade, que você foi dormir e você sabe que tem uma tempestade do lado de fora, quando você acorda de manhã e você acorda para dizer, estou sob a tempestade, esse é um lugar ruim, né? Mas um ruim da essência da vida. E a gente tem que começar cada dia. Eu sei que não é para ficar alienado do que está acontecendo, mas assim é uma obrigação que você tem com você e com a sua qualidade de vida, é acordar de manhã e dizer, é isso que a tradição judaica diz. Vai fazer xixi e diz uma bênção que diz basicamente o seguinte:
obrigado, meu Deus, porque tudo que tinha que estar aberto, está aberto, tudo que tinha que estar fechado, está fechado, né? Ou seja, essa é uma boa determinação do que é saúde, quando tudo que seu que deveria estar aberto, está aberto, né? E tudo seu que deveria estar fechado, está fechado, né? Sistemicamente, você tem aí a descrição da saúde. Se acordou de manhã e você viu que você está com tudo no lugar, você tem que começar nesse lugar zerado, sabe? Você não pode trazer a tempestade do dia anterior e crises como essas que se alargam, que fazem com que os dias amanheçam todos sob essa tempestade. Você tem que saber acordar de manhã e dizer um novo dia. Ele tem as mesmas qualidades que qualquer outro dia da normalidade de antes e da normalidade de depois, sabe? E é assim que a gente tem que encarar a vida. Nós somos parte de um processo e eu acho que esse lugar assim esperançoso, porque acordar de manhã e dizer assim, começou um novo dia. Esse novo dia, ele, independente de como que você foi dormir ontem, ele tem todos os ingredientes para você experimentar coisas, para você viver coisas, para ele ter todas as qualidades da existência, da vida. E eu acho que se você tem isso, se você tem tudo que tem que estar aberto, aberto, e tudo que tem que estar fechado, fechado, e você acorda de manhã e você se dá conta que você tem um novo dia, você está aí no lugar correto para experimentar o que vai ver. Você pode recitar essa berachá em hebraico? Ela é um pouco longa, assim, ela não é só uma frasinha, Tá. a Sheriatzar, ela se chama, que ela agradece a Deus pelo que criou, né? E ela basicamente ela agradece, ela é uma oração de agradecimento, de gratidão, que a alma, que a ânima voltou ao teu corpo, você ganhou, né, o acordar de manhã. Uhum. E aí ela fala, ela literalmente em hebraico diz tudo que estiver, tudo que tem que estar fechado, porque nós sabemos que se a gente tiver prisão de ventre, ou tiver problemas renais, ou tiver problema a garganta, por onde a gente deglute e tudo mais, esses órgãos abertos têm que estar abertos, e os órgãos têm que estar fechados. Deus o livre de estar com algum tipo de perda sanguínea. A vida é assim, ela é uma relação osmótica com a vida, entre abertos e fechados, isso que é a vida. E todos nós, quando você me pergunta sobre a alma e moral, também é isso. A gente tem que estar nas nossas tradições, nos nossos valores, que é o lugar fechado das nossas ideias, convicções, da nossa formação, e a gente tem que estar poroso também à transformação, ao novo, ao transgressor, ao evolutivo, saber lidar com com esses dois movimentos é estar saudável e bem na função de existir, de estar vivo. Então, eu acho que essa reza de manhã cedo, ela é, primeiro, uma reza de gratidão, e ela explicita, eu acho que o que é a gratidão por estar saudável, que é tudo, é a base, a plataforma que você precisa, tudo está funcionando, é a base fundamental. E aí tem a sua cabeça, essa cabeça que tem que começar o dia, não na tempestade de ontem, nasceu um sol novo, começou um dia novo. É esse lugar que você tem que reciclar a sua alegria. Tá ótimo, tá ótimo. Te agradeço pelo shiur.